Um pouco. Quero agradecer a todos que fizeram, prepararam, se dedicaram com esse almoço, né? Estava muito gostoso. Muito obrigado aí a todos que passaram um tempo nos ajudando, né? Com esse almoço. São servos e servas do Senhor. Isso é muito bom, né? A gente ter isso no meio dos irmãos. Todos devemos ser assim, né? E com certeza tem tanta gente nos bastidores que nós nem sabemos, né? Eu acho isso tão impressionante. Pessoas que não se preocupam em estar com o holofote apontado para elas, né? Pessoas que fazem o trabalho do Senhor, quer sejam reconhecidas ou não, certamente serão reconhecidas, né? Pelo Senhor Jesus, com certeza. Mas aqui na terra, não se preocupam com reconhecimento, mas estão fazendo. Eu quero agradecer por isso, né? Hoje de manhã, chegamos aqui, era uma 8h30, mais ou menos, o prédio já estava aberto, já tinha gente aqui, o ar-condicionado já estava ligado, não é? Pessoas ali com as coisas ali na frente, o café já estava feito, né? A ceia do Senhor já estava pronta. Então, muita gente que trabalha nos bastidores. E que Deus continue abençoando você nesse trabalho tão importante, né? Tão importante. Como a gente sabe, né? A palavra de Deus nos ensina que a igreja é um corpo, né? Onde tem diferentes membros. Nem todos têm a mesma função, e não devem ter, né? Imagina se o nosso corpo humano fosse só olho. Já pensou como é que seria? Não dava nem para a gente ouvir hoje, porque só tem olho, né? E não é. Então, na igreja, temos diferentes membros. Cada um faz a sua função e todos são necessários. Todos. Então, obrigado aí por todo esse grande trabalho. Nós estamos terminando esse CRE hoje à tarde, falando sobre evangelismo. O Enio tem falado e usado bastante livros do Novo Testamento para exemplificar, né, evangelismo, usando o contexto dos livros no sentido do evangelismo, né? Já vimos a carta aos Romanos, já falamos sobre a carta aos Efésios, falamos sobre 1º e 2º Timóteo, falamos sobre a carta de Tiago e hoje sobre a carta aos Hebreus, né? Usou 5 livros já para falar sobre evangelismo e com certeza podia usar muito mais, é que não temos tempo, né? Então o Enio está pegando alguns livros e trazendo os ensinamentos destes livros. E eu tenho falado um pouco mais sobre a necessidade de nós trabalharmos. Nós começamos falando que não existe substituto para o trabalho. Não tem. Se você acha que pode fazer evangelismo deitado na rede na sua casa, você está sendo enganada, enganado. Não existe isso, né? Não existe substituto para o trabalho. Nós temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Falamos também um pouco sobre como conseguir contatos, né? Mas eu quero, mas eu não sei aonde achar. E nós falamos sobre uma lista grande de locais aonde nós podemos conseguir contatos para trabalhar. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho muito o dom de falar, mas você tem o dom de ter o contato. Então chame alguém para ir junto com você, né? Alguém que talvez tenha esse dom.
mas você fez o contato, porque você conhece, aquela outra pessoa não conhece, não é? E você tem que fazer isso. Depois nós falamos um pouco sobre o método que Deus usa, é a nossa fala. Não tem outro, é esse o método que Deus usa. O método que Deus usou e vai continuar usando. É o plano dele. E se eu não falo, alguém não vai ouvir. E essa pessoa vai ser condenada ao inferno. E ontem à noite nós falamos um pouco sobre a natureza de Deus. E vimos, principalmente no livro de Jonas, que lá nos é ensinado que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus sacrificial, e Deus é um Deus de fidelidade. Efésios capítulo 5, versículo 1, nós devemos ser imitadores de Deus. Mas como que eu posso imitar Deus? Através de Jesus, né? E vimos que Jesus também é misericordioso, sacrificial e fiel ao seu Pai. E eu e você, se queremos e devemos imitar Deus, a nossa natureza tem que ser assim. Misericórdia para com os perdidos, sacrifício em ensinar, exige sacrifício, e fidelidade a Deus até o final. Hoje eu quero que a gente fale um pouco mais, então, sobre esse seguinte tema. E eu falei ontem à noite, e hoje nós íamos fazer uma autoanálise. Você vai olhar para a sua vida, eu vou olhar para a minha vida, e nós vamos nos analisar. Já que nós realmente estamos sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, já que nós estamos sabendo que nós somos devedores, já que nós estamos sabendo que Deus usa a nossa fala como evangelismo, já que nós estamos sabendo que se nós não falarmos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas no trabalho, nossos colegas na escola, não vão ouvir e vão ser condenados ao inferno. Já que nós sabemos de tudo isso, a pergunta hoje é: por que estamos fazendo tão pouco? Por que tão pouco está sendo feito? Já que nós sabemos de tudo isso. Deus está usando você, eu, para divulgar o seu evangelho, que é poderoso para salvar. Então, por que tão pouco está sendo feito? Eu falei um pouquinho sobre o livro de Jonas. Eu gosto bastante desse livro. Um livrinho pequeno, né? 4 capítulos. Tem umas histórias incríveis lá no livro de Jonas, né? Muita história difícil de nós encontrarmos em qualquer outro lugar. São histórias verdadeiras, né? Estão na palavra de Deus. Mas é um livrinho pequeno, começa de uma maneira fantástica e termina de uma maneira fantástica. Interessante, né? O livro de Jonas parece que não tem fim, né? A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. A ênfase ali, né, não está em Jonas. A ênfase está no poder de Deus, né? Na misericórdia de Deus, no sacrifício,
e na fidelidade. Essa é a ênfase, né? Mas a gente lendo, estudando o livro de Jonas, nós entendemos que Jonas não queria levar as boas notícias para Nínive. Não queria. Mas antes de condenar Jonas, vamos olhar para as nossas vidas um pouco. Eu gosto de estudar o livro de Juízes também. E o livro de Juízes é um alto e baixo, né? Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Quando os israelitas confiavam em Deus, tudo ia bem. A hora que tudo estava indo bem, eles se esqueciam de Deus, iam lá para o fundo do poço. Clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, tirava eles, tudo ficava bem, eles tinham paz. Quando tudo ficava bem, eles abandonavam Deus e iam lá para o fundo do poço. E você lê o livro de Juízes e você começa a pensar, que povo, mas que não presta atenção, né? Como é que pode um povo ser assim? E aí você olha no espelho e você vê a sua imagem, né? E se nós formos ser sinceros, nós agimos assim também, né? Muitas vezes, né? Quando as coisas estão indo bem, nós achamos que somos nós, né? É o meu emprego, é a minha vida, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. E, de repente, as coisas começam a não ir bem e nós clamamos a Deus. E Deus nos tira daquele buraco, nos coloca de volta e as coisas começam a ir bem de novo e nós acabamos esquecendo de Deus. A nossa vida não é muito diferente. E aqui com Jonas, não é? É fácil condenar Jonas. Mas como um profeta não querer fazer o trabalho que Deus deu a ele? Como é que é possível? Vamos olhar um pouco para as nossas vidas? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, para mim, que é uma autoanálise, né? E você responda por você. A cidade que você mora, nós estamos aqui em Manaus, podíamos estar em qualquer outro lugar. A cidade que você mora tem quantos habitantes? É uma cidade grande como Nínive? Quantos discípulos fiéis a Jesus existem na sua cidade? Faça essa autoanálise. Faça a pergunta para você e responda para você, né? Quantos discípulos fiéis existem na sua cidade? Os seus conhecidos, parentes, amigos, são discípulos de Jesus? Os seus conhecidos são cristãos? Toda a sua família, entenda a família, pai, mãe, irmãos, filhos, toda a sua família está salva em Cristo? Toda a sua família está salva em Cristo? O prédio, ou a casa, ou o local aonde a igreja que você serve se reúne, está lotada todos os domingos?
É fácil a gente condenar e criticar Jonas por ele não estar fazendo o seu trabalho. Mas vamos fazer uma autoanálise. Por que será que tão pouco está sendo feito? Vamos ser um pouco mais pessoais. Está um pouco genérico ainda, né? Vamos apertar um pouco mais o parafuso? Parafuso não. Porca, né? Apertar um pouquinho mais. Faça uma autoanálise, tá? É você, sou eu. Quantas pessoas você já levou à conversão este ano? Nós estamos um pouquinho mais da metade do ano. Quantas pessoas você já ensinou e o poder do Evangelho mudou a vida dessas pessoas e elas foram convertidas a Jesus? Este ano, dá para contar numa mão? Ou tem que ter as duas e os pés, ou mais ainda? E no ano passado? Ano passado tem 12 meses, né? Um pouco mais de tempo. Quantas pessoas no ano passado? Quantos estudos você está fazendo por semana? Quantos? 1, 2, 3, 4, nenhum. Vamos fazer uma autoanálise hoje, né? Já que nós sabemos de tudo o que nós já falamos. Por que tão pouco está sendo feito? Olha para a sua vida, né? Quantos estudos você está realizando com alguém por semana? Desde que você aceitou Jesus e se batizou, quantas pessoas você já ensinou o Evangelho? Alguns aqui já aceitaram há 40 anos, outros há 30, 20, 10, outros talvez há uma semana. Desde que você se converteu a Jesus, quantas pessoas você já ensinou? Quantas pessoas estão na sua lista quando você ora que não são cristãs? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Minha mãe, uma serva do Senhor, Dona Maria, está com 93 anos. E desde que ela soube que estava grávida de um filho, eu, Alan Júnior, ela começou a orar pela minha esposa. Quando ela ficou grávida pela segunda vez da minha irmã, ela começou a orar pelo marido dela. E quando ficou grávida da minha outra irmã, começou a orar pelo marido dela. Todos os médicos, todos, não cristãos, que nós três tivemos desde o nosso nascimento, a minha mãe tem na sua lista de oração. E ora por esses médicos,
todos os dias. Alguns já faleceram. Quantas pessoas estão na sua lista de oração que não são cristãos? Qual é o nome da pessoa que você está evangelizando agora mesmo? Qual é o nome dessa pessoa que você está evangelizando agora? É fácil a gente condenar o Jonas, não é? O Jonas, fácil, né? Mas se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos perceber que nós estamos como Jonas, às vezes sem pensar, mas também fugindo da nossa responsabilidade que Deus nos deu. Nós falamos isso ontem ou antes de ontem. Jonas não estava fugindo da presença de Deus. Ele podia ir lá para Tarsis, para onde quer que ele fosse. Ele não ia fugir da presença de Deus. Até mesmo dentro daquele peixe grande, né? Ele não estava longe da presença de Deus. Ele estava fugindo da sua responsabilidade em pregar, em evangelizar. E você e eu, se fizermos uma autoanálise verdadeira, honesta, nós vamos perceber que nós, muitas vezes, somos como Jonas. Nós também estamos fugindo, não da presença de Deus, mas da nossa responsabilidade de evangelizar. E existem várias razões, do porquê nós não estamos cumprindo o desejo, a vontade, o ensinamento, o querer de Jesus, que nós lemos e aprendemos em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Existem muitas razões. Eu quero mostrar algumas aqui, que eu marquei, talvez você depois me ajude a lembrar outras. E depois eu quero falar sobre duas com um pouco mais de atenção. Mas existem muitas razões do porquê tão pouco está sendo feito, do porquê nós não estamos cumprindo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Nós sabemos de tudo o que nós já falamos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Nós somos devedores, o apóstolo Paulo entendia isso, e passou grande parte da sua vida lembrando disso e trabalhando. Nós sabemos que Deus depende da nossa fala, é o método que ele determinou. Mas estamos fazendo muito pouco, se fizermos uma autoanálise com honestidade. Estou generalizando. Tem muitas pessoas que trabalham bastante. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Mas se todos trabalhássemos bastante, a cidade de Manaus inteira seria convertida para Jesus. Não tem razão para isso não acontecer. Aconteceu com Nínive.
Eu quero dar algumas razões, então, aqui, do porquê tão pouco está sendo feito. Depois eu quero mencionar duas com um pouco mais de intensidade. A primeira razão, nós não sentimos de verdade que somos a igreja verdadeira. E que as pessoas vão morrer eternamente sem o conhecimento sobre a salvação em Jesus. Primeira razão é essa. Quantas pessoas eu já conversei, discípulos de Jesus, que falam o seguinte: ah, mas na outra denominação que eu fazia parte, quer dizer, então aquela que você faz parte hoje também é uma denominação? Não. Primeira razão do porquê tão pouco está sendo feito é que nós não sentimos de verdade que fazemos parte da igreja verdadeira e que pessoas vão morrer eternamente sem o conhecimento sobre a salvação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse texto. Olha o que a palavra de Deus ensina aqui. Você conhece muito bem esse texto. Vocês, porém, está falando aqui com cristãos, né? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, você vai lá no capítulo 1, fala aos eleitos de Deus, né? Não está falando com qualquer pessoa, não. E ele fala aqui no versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês nem haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós não somos mais uma igreja. Não somos. Nós não somos uma denominação. E penso que muitos se esquecem disso. E acham que somos mais uma. Por isso, que tão pouco está sendo feito. A segunda razão, isso é muito comum. Ah, mas eu estou ocupado demais. Você já ouviu isso? Talvez até você já falou isso. Eu estou ocupado demais. Ocupado com o quê? Eu perguntaria, né? Estou fazendo uma autoanálise, tá? Você faça a sua. Ocupado demais com o quê?
Nós temos tempo para ouvir o rádio, temos tempo para ver a televisão, temos tempo para ficar mexendo no celular. E tente fazer essa experiência por algumas horas só, vê se você consegue. Deixa todos os barulhinhos do celular ligados e tenta não olhar para o celular quando um barulhinho acontece. Vê se você consegue. O celular hoje parece que faz parte do nosso corpo, né? Qualquer barulhinho a gente já olha para o celular. Nós temos tempo para isso. Temos tempo para o nosso lazer. Ah, mas eu estou ocupado demais para evangelizar. Ocupado com o quê? Você conhece bem essa passagem aqui, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Você conhece bem, né? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você vai entender o que são todas essas coisas pelo contexto do capítulo 6, né? Mas o princípio aqui é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não todas as outras coisas em primeiro lugar. E se eu tiver tempo, o reino de Deus. Mas muitos usam dessa fala. Eu estou ocupado demais. Mas eu não tenho tempo, Alan. Tem sim. Para fazer aquilo que a gente gosta, a gente acha tempo. Mesmo no nosso dia muito corrido. Mas para evangelizar, nós estamos ocupados demais. Terceira razão. Mas eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu participo dos cultos. Eu participo da escola dominical. Olha, se você pensa que participar, estar presente no culto de adoração a Deus e nos estudos da congregação é trabalho, você não está entendendo. Isso faz parte da nossa adoração a Deus. Olha Mateus capítulo 25. Volta lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Olha o versículo 36. Nós já falamos sobre isso. Vamos ler o 35 e o 36, né? Olha aqui o que é trabalho. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. A Robin, a minha esposa, é norte-americana. Ela gosta que seja lido esse texto aqui, né? Porque ela é estrangeira, né? E a igreja acolheu ela. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso
e vocês me visitaram. Isso é estar fazendo a nossa parte. Sendo presente nos cultos e nos estudos, isso não é trabalho. É um prazer, não é? Faz parte da nossa adoração a Deus. Mas muitas pessoas falam isso, mas eu já estou fazendo a minha parte. Por que será que tão pouco está sendo feito, hein? Pensa um pouco na sua vida. Faça essa autoanálise. Número 4, quarta razão. Mas ninguém está interessado. Ninguém se interessa pelo Evangelho. Eu já ouvi isso muito. As pessoas não estão interessadas, Alan. Se nós não estamos interessados, como é que as pessoas vão querer estudar conosco, hein? Se eu não demonstro um interesse, como que eu vou esperar que o outro demonstre? Provavelmente, se eu penso que as pessoas não estão interessadas, é porque eu também não estou. Aí sim. Aí eu vou encontrar pessoas que pensam como eu. E olha, nós iríamos ficar surpresos em saber quantas pessoas estão interessadas em estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas? É só procurar. Só procurar. Só procurar. Nós recentemente começamos um trabalho numa cidade nova, né? Plantando uma nova congregação. E oferecemos o curso de teologia que fazemos todos os anos lá em Campinas. Tivemos 30 inscrições, pela primeira vez. Dessas 30, 28 compareceram no estudo. Desses 28, uns 20 terminaram o curso, são 12 semanas. E desses 20, por enquanto, porque Deus vai dar o crescimento, por enquanto nós já tivemos 4 batismos. Primeira vez que o curso foi oferecido. Tem pessoas interessadas, sim, mas eu tenho que demonstrar interesse também. Mas é muito comum ouvir isso. As pessoas não estão interessadas. Quinta razão do porquê tão pouco está sendo feito. Eu tentei uma vez e não consegui. Eu tentei uma vez e não consegui. Deixa eu ver se eu marquei essa passagem certa aqui. O Enio mencionou hoje a carta aos Hebreus. Eu quero que a gente abra lá no capítulo 10, mas um pouquinho mais para baixo no texto. Versículos 35 e 36. Eu tentei uma vez, mas não consegui. Olha o que o texto fala aqui, ó. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha o 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam
o que ele prometeu. Perseverança. Eu tentei uma vez, mas não consegui. E logo desiste. Se você tem dificuldade, né, com isso, leve alguém junto com você. Nós falamos hoje de manhã sobre encorajamento, né? Sobre ajudarmos uns aos outros. Muitas vezes precisamos de uma outra pessoa junto conosco para nos animar, para nos incentivar, para nos estimular. Se você não pode pregar como o apóstolo Pedro pregava, então seja alguém que traga para Jesus um apóstolo Pedro. Como o seu irmão André fez, né? Eu tentei uma vez, mas não consegui, e desiste. Não faz mais o seu trabalho. E a sexta, eu vou só mencionar, eu não sei o bastante sobre a palavra de Deus para ensinar. Eu não sei o bastante sobre a palavra de Deus para ensinar. Se você sabe o bastante, o porquê que você se batizou, ou foi batizado, né? Nós usamos esse termo, se batizou. Acho que ninguém aqui se batizou, né? Nós fomos batizados. Se você sabe o bastante para ter tomado aquela decisão, então você sabe o bastante do porquê falar para as outras pessoas tomarem também a mesma decisão. Talvez você não saiba ainda defender a fé, como talvez um evangelista ou um dos presbíteros sabe. Mas você sabe o porquê você tomou a decisão. Comece com isso. Chame alguém para ir junto com você. A melhor maneira de aprender sobre a palavra de Deus é ensinando. Quantos anos o Enio prega? Ele já falou aqui. Pelo menos uns 50 anos. Eu, pelo menos uns 30. Mas toda vez que nós ensinamos, nós aprendemos. Toda vez. Toda vez. A melhor maneira de você aprender sobre a Bíblia é ensinar alguém. E você pode pensar em várias outras desculpas, vamos dizer, né? Motivos do porquê tão pouco está sendo feito. Mas eu quero concentrar um pouquinho aqui em duas. E eu gostaria que a gente mudasse isso, né? Mudasse, infelizmente, essa verdade de que tão pouco está sendo feito. A primeira delas, eu quero que a gente concentre nessas duas. Já falei um pouquinho disso, mas eu quero entrar um pouco mais em detalhe. Primeira razão do que por que tão pouco está sendo feito é que nós esquecemos quem nós somos. Nós estamos esquecendo quem nós somos. Jonas fugiu da sua responsabilidade, provavelmente porque ele estava esquecendo quem ele era. Ele era um profeta de Deus.
Nós já lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, né? Lá fica claro quem nós somos. Nós somos uma raça eleita, um povo especial. Não é para ficar orgulhoso, mas é para entender quem você é. Você é importante. Você não é mais um somente nesse mundo. Você é uma raça eleita. Você é um sacerdócio real para Jesus. E o sacerdote, ele fala em nome de Jesus. Todos somos sacerdotes hoje. Você é uma nação santa. Uma família separada, né? Lembra o que a palavra santo significa? Uma nação, uma família separada para servir a Deus. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, né? Quando eu sou propriedade de alguém, significa que eu tenho um dono. O meu carro é minha propriedade. A minha casa é minha propriedade. Meu carro, minha casa tem um dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. Nós não somos qualquer um. E o texto continua dizendo, por que nós somos tudo isso? É para sentirmos orgulhosos e melhores do que os outros? Não. É para proclamar, né? Anunciar, ensinar, falar as virtudes de Deus. E o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa de Deus, a raça eleita de Deus, o sacerdócio real de Deus, no primeiro século, entendeu isso. E a igreja cresceu de uma maneira fantástica, né? Multiplicação. Você se lembra lá, quando Moisés estava pronto para entrar na terra prometida? Ele enviou 12 homens, lembra disso, né? 12 homens para espiar a terra, para ver como seria aquela terra que eles iriam entrar. E eles retornaram, depois de 40 dias, com a reportagem de que a terra era muito boa, verdadeiramente manava leite e mel. Eles voltaram com um cacho de uva enorme, né? Gostaria de ver aquele cacho de uva. Mas, você também se lembra, que 10 daqueles 12 tiveram medo de entrar na terra, porque o povo daquela terra era muito mais forte do que eles. 2 daqueles 12 disseram, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Qual foi a diferença daqueles 10 israelitas com medo para aqueles 2 israelitas sem medo? 10 deles tinham os seus olhos humanos voltados somente para o elemento humano. 2 deles tinham os seus olhos
voltados para as promessas de Deus. 10 deles tinham os seus olhos somente no problema. 2 deles tinham os seus olhos naquele que resolve o problema. Eles sabiam quem eles eram. Eles não estavam se esquecendo, aqueles 2, de quem eles eram. Calebe e Josué, né? Sem dúvida, não eram somente parte de mais um povo habitando ali naquela região. Eles sabiam que eles foram escolhidos por Deus e que Deus estava com eles. 10 deles não agiram, tiveram medo, porque estavam dependendo dos seus próprios esforços. 2 deles tiveram sucesso, porque sabiam que dependiam de Deus. Se lembravam de quem eles eram. Hoje, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Jonas esqueceu quem ele era também. E muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. A cidade é muito grande. O meu bairro onde eu moro é muito grande. Eu sou só uma lá. Sim, é muito grande. Você é só um se você esquecer quem você é. Você é uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que nós estamos esquecendo quem nós somos? Será que esta é a razão do porquê tão pouco está sendo feito no campo de evangelismo? Faça uma autoanálise. Não é para olhar para o seu vizinho. É para olhar para você. Será que é por isso que tão pouco está sendo feito? Porque nós estamos esquecendo quem nós somos. Achamos que somos somente mais um. Mas olha quantos prédios de igrejas tem aqui no meu bairro. Nós vamos ser só mais um? Não. Nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a nossa responsabilidade é proclamar, é falar, é ensinar as virtudes de Deus, aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. Será que nós estamos esquecendo quem nós somos? E a segunda razão que eu quero concentrar um pouco hoje, do porquê tão pouco está sendo feito. Nós não nos importamos com os outros. Nós não nos importamos com os outros. Você sabe, eu sei, que tem pessoas na sua cidade, na minha cidade, que estão perdidas. Perdidas eternamente. Não perdidas porque não tem
o Waze, né? Google Maps ou qualquer outra coisa aí que você tem no seu celular. Mas perdidas eternamente, sem ninguém para ajudá-las. Você sabe, eu sei. Quem é que está se importando com elas? Quem é que está se importando com elas? Você sabe, eu tenho certeza que sim. Nós viemos com a Azul, né? Com companhia aérea, e a Azul sempre fala, né? Você sabe, mas não custa nada lembrar, né? Eu sei que você sabe do que eu vou falar, mas não custa nada lembrar. Você sabe que é bíblico se importar com os outros? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, lá no comecinho do Velho Testamento, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Vamos ler os versículos 30 a 32. Você lembra dessa história aqui, né? Quando o povo de Deus lá fez um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro. Olha a atitude de Moisés. 32, versículos 30 a 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Olha o 32. Mas agora eu te rogo, Moisés conversando com Deus, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés se importou com o povo. Será que nós estamos nos importando com os perdidos? Jeremias, o profeta chorão, né? Conhecido como o profeta chorão. Não porque ele era fraquinho, não porque ele vivia amargurado, mas porque ele se importava com o seu povo. E ele chorava ao ver o seu povo indo para ser escravo. Jeremias se importava com os outros. Abraão se importou, lembra? Com uma cidade, implorando a Deus pelas almas daquela cidade. Lembra disso? Hã? Eu gostaria de ter Abraão do meu lado quando eu fosse comprar um carro. Hã? Ah, o carro custa 40 mil. Ah, mas você não vende ele por 30? Ah, tá bom, vendo. Ah, mas você não vende ele por 20? Ah, tá bom. Quase que eu vou ganhar de graça o carro, né? Se Abraão está junto comigo. Lembra o que ele fez, né? Senhor, se tivesse tantas pessoas naquela cidade, o senhor não salvaria? Salvo. E ele foi se importando
conversando com Deus e diminuindo o número de pessoas boas na cidade para que Deus não destruísse. Abraão se importou com os outros. É bíblico se importar com os outros. O apóstolo Paulo se importou com os outros, né? O nosso Senhor Jesus, o maior exemplo de todos, mostrou a importância de se importar com os outros várias vezes. Nós já falamos de uma aqui, quando ele olhava para as pessoas e tinha compaixão, porque era como ovelhas sem pastor, estavam perdidas. Ele se importava com o povo. E se importou a tal ponto que deu sua vida, né? Por todos, por todos. Quem é que está se importando com as pessoas perdidas na sua cidade? Quem é? Quem é que está se importando com as pessoas perdidas no seu bairro? Quem é que está se importando com as pessoas perdidas na sua família? E eu estou olhando para mim. Nós estamos fazendo uma autoanálise. Tá? Quem é que está se importando com as pessoas perdidas no seu trabalho? Na escola aonde você frequenta? Na rua aonde você mora? Quem é que está chorando? Porque existem pessoas perdidas. Aqui em Manaus, lá em Valinhos, lá em Bauru, quem é que está chorando? Até que nós realmente entendamos de verdade que salvar os perdidos, evangelizar, é o trabalho de todos os membros do reino de Deus, nós não vamos evangelizar da maneira como devemos. Se 1, ou 2, ou 3, ou 5 só estão fazendo, o trabalho vai para frente, porque é de Deus. Mas poderia ser muito melhor. Vou fazer algumas perguntinhas finais aqui, tá? Nessa parte de se importar com os outros. Pensa um pouco aí, faça uma autoanálise. Você se importa o bastante para fazer o seguinte. Número 1, estudar a sua Bíblia todos os dias, não só domingo de manhã, ou domingo à tarde, ou domingo à noite. Você se importa o bastante para estudar a sua Bíblia todos os dias, para que você possa ter capacidade de ensinar alguém? Você se importa bastante com isso? Você se importa o bastante para desligar a sua televisão, para ser livre uma noite por semana, para ensinar alguém? Você se importa o bastante para desligar a sua televisão uma noite por semana, para aproveitar aquela noite e ensinar alguém? Você se importa o bastante
para dormir um pouco menos e usar mais o seu tempo em oração por aqueles que estão perdidos? E a última pergunta: você se importa o bastante para usar os seus sábados e domingos para ensinar o Evangelho para alguém que você conhece? Ah, mas domingo é o único dia que eu tenho para descansar? Por que será que tão pouco está sendo feito? Nós não nos importamos com os outros. Nós podemos evangelizar qualquer bairro, qualquer cidade, quando nós nos lembrarmos de verdade quem nós somos e quando nós de verdade nos importarmos com os outros. O poder está aqui, né? Já vimos isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Mas esse Evangelho precisa ser levado, precisa ser falado. E se eu e você, nessa autoanálise que estamos fazendo, nos lembrarmos de verdade quem nós somos, e se nós de verdade nos importarmos com os outros, não tem rua, bairro, cidade que não vai ouvir sobre Jesus. Por que tão pouco está sendo feito? Vamos mudar isso? Vamos mudar isso? Vamos trabalhar mais? Vamos fazer a nossa parte? Olha, o poder está aqui. O mesmo poder que a igreja no primeiro século tinha, a igreja no século XXI tem. Mesmo poder. Eles trabalhavam. Eles lembravam quem eles eram. E eles se importavam com os outros. O poder é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. O que é diferente, faça uma autoanálise. É que estamos esquecendo quem nós somos. Ah, somos só mais um. E nós não nos importamos com os outros. Que Deus nos abençoe a mudar isso e fazer a nossa parte. Amém?